Hoje a aula nós vamos estar entrando num assunto delicado novamente. Na verdade, todas as aulas que nós estamos tendo, os assuntos eles estão bem delicados, né? São bem delicados os assuntos desse trimestre aqui. Mas vamos lá, vamos começar. Nós hoje estaremos falando sobre a sutileza do movimento dos desigrejados, ok? A sutileza do movimento dos desigrejados. Mas, meus amados, nós, igreja, que estamos aqui reunidos, nós sabemos que a igreja ela é o corpo visível de Cristo, então ela tem que ser vista pelo mundo e que ela é essencial para o crescimento espiritual e o pessoal, o crescimento pessoal também do cristão. Pois não há como você amar a Cristo e estar distante do seu corpo, ou seja, estar distante da sua igreja, não é verdade? Tanto no entendimento de que cada um de nós somos igreja, quanto no entendimento de igreja edificação. Igreja, aquelas 4 paredes, o prédio, onde juntos nós prestamos culto a Deus. Nós clamamos pelas nossas necessidades e aprendemos e nos aprofundamos na relação com Deus, com a sua palavra, com seus ensinos, com doutrinas, ensinos sobre moral, ética, comportamento, e nós nos aprofundamos também no conhecimento de todas as verdades de Deus, buscando, através desse conhecimento, a santidade, que nós devemos perseverar na busca da santidade, na busca do fortalecimento espiritual. E importantíssimo, meus amados, a busca e o relacionamento com os nossos irmãos. Então, a comunhão com os irmãos é importantíssimo e nós temos que nos pegar a isto também nesta aula hoje, embora nós vamos falar sobre as pessoas que não estão na igreja e muito pelo contrário, acusam ela e se distanciam dela. A leitura de hoje, ela está em Hebreus 10, versículos de 19 a 25. E eu vou fazer a leitura para os irmãos. Hebreus 10, de 19 a 25. Tendo, pois, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e do corpo lavado com a água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideramo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às obras boas, não deixando, o importante é lógico que toda a palavra de Deus, mas hoje nós iremos nos ater a este versículo, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém? Esta é a nossa leitura de hoje, recomendada pela Escola Bíblica das Assembleias de Deus. Vejam, meus amados, que esse versículo 25, ele nos deixa claro que desde aquela época já existiam pessoas que deixavam as congregações, que não estavam nas congregações, na verdade não participavam das congregações. Mas, pois não, Pedro. Qual que é o versículo? Hebreus 10? Hebreus 10, do 19 ao 25. Obrigado. Mas, meus amados, no original, diz assim, não deixando de nos congregar. Então, no original, não fala que deixavam as congregações. No original, diz assim, não deixando de nos congregar. Que significa fazer ficar,
significa ficar juntos, juntar-se, reunir-se, convocar-se, unir-se intimamente, juntar-se, ligar-se, misturar-se, como se mistura componentes químicos, né? Como se misturam os componentes químicos dessa maneira. Então, é que nós devemos entender, tem que ser bem ajuntado mesmo, nós temos que estar muito ligados uns aos outros. Mas os conhecidos desigrejados de hoje, ou sem igreja, meus amados, que como vimos, é um desvio da espiritualidade dentro deste contexto bíblico que nós entendemos como sendo a verdadeira Igreja de Cristo. Então nós entendemos como um desvio de espiritualidade por parte deles. Mas vamos buscar entender um pouco mais sobre isso, é um assunto bastante interessante. Nós vamos tentar entender um pouco mais sobre isso hoje. Nos últimos anos, meus queridos irmãos, este grupo ele tem crescido assustadoramente. Eles se dizem cristãos, porém eles não estão ligados a nenhuma igreja. Se dizem cristãos, mas eles não estão ligados a nenhuma igreja. Hoje em dia, meus amados, é claro que eu preciso deixar claro para os irmãos aqui que os cultos nos lares é uma coisa maravilhosa, tem que ser feito. Nós tínhamos inclusive que começar a dar andamento nessas questões. O culto no lar é excelente desde que exista uma igreja formada, uma igreja organização por trás desse culto nos lares. Porque o que pode ocorrer? Pode ocorrer que vocês serão visitados, ou qualquer pessoa será visitada por uma pessoa que se diz igreja, mas na verdade é uma pessoa que não se adaptou em igreja nenhuma e saiu da igreja e passou ali a pregar o evangelho da maneira como ele acha certo. Ou pode também surgir esta pessoa que vai lá e pregar e realmente levar uma igreja da maneira correta, como Deus quer que seja. Então, existe um risco de você permitir que uma pessoa que não está constituída de uma igreja organização entrar na sua casa e levar a palavra de Deus, porque ocorre dúvidas, nós teremos dúvidas sobre isso, sobre essa pessoa. Nós temos muitas pessoas que são excluídas das igrejas e depois elas saem por aí pregando o evangelho, e aí ela pode entrar na sua casa, levar uma palavra. Então nós precisamos entender que este grupo de pregadores que saem por aí falando, esse grupo chamado os desigrejados ou sem igrejas, ele não possui nenhuma hierarquia, tampouco códigos doutrinários. Eles não têm um local onde eles possam se reunir para poder planejar, para poder fazer como é que eu vou dizer, algum entendimento, montar algum entendimento sobre as coisas para levar para os irmãos. Ou seja, o culto no lar é válido quando existe tudo isso. Quando não existe, não é válido, meus amados. Não podemos correr esse risco. E eles ainda alegam que este é o modelo ideal de igreja do Novo Testamento. E eu posso falar com concisão, porque eu conheci e eu vivi essa situação. A pessoa vai e ela começa a pregar, então ela quer falar. A partir do momento que você vai começar a falar, ou outra pessoa vai falar também na igreja, aí ele já se acha diminuído, que é ele que tem que falar, pronto, aí ele pega e sai, e vai embora. E aí ele abandona tudo que ele havia começado, e quando ele sai, ele começa a falar que igreja, 4 paredes não existe, que tem que ser feito culto no lar, que ele vai no lar do Joaquim da Cruz pregar, que ele vai no lar do Lázaro Gomes lá pregar, que ele vai não sei aonde, e assim vai. A pessoa não se adapta à igreja nenhuma, é insubordinado, não aceita ser coordenado nem orientado por ninguém, e aí ele sai da maneira como ele quer, fazendo como ele quer, falando muitas vezes o que ele quer. Então, a pessoa vai na sua casa, ela vai te ensinar a doutrina errada? Não sei, só que é um risco que nós não podemos correr. É por isso que eu digo, nós temos que conhecer os nossos pastores, nós temos que conhecer os nossos pastores, nós temos que conhecer as pessoas que estão nos ensinando, ok? Então, meus amados,
Este modelo que nós temos aqui de igreja é uma estrutura formada com hierarquia para que haja, assim, uma organização, para que o organismo permaneça vivo. Nosso pastor Gilson já nos orientou sobre o que é uma organização e sobre o que é um organismo. Então, se for o caso, eu comento mais alguma coisa mais para frente, mas nós já temos conhecimento disso. Será, meus amados, que dá para a gente conviver como igreja, sem ter um lugar onde nós nos reunimos? Será? Eles imputam ainda acusações contra todas as estruturas que as igrejas têm. Eu não estou falando de nós, não. Eu estou falando da igreja presbiteriana, da quadrangular. Amados, Deus é amor. Eles criticam todas as formas de organização eclesiástica. Criticam. Eles querem estar livres e pregarem da maneira como eles querem. Mais para frente nós vamos entrar em alguns assuntos aqui que são importantíssimos para o entendimento disso. Às vezes eu quero me adiantar, mas eu estou me segurando aqui para a gente não atropelar as coisas, né? Vamos de acordo com o que nós estamos imaginando aqui na nossa cabeça. Na verdade, eles promovem e impõem ataques verbais, eles acusam a organização igreja como se fosse herege. Ele diz que o que nós estamos praticando aqui são atos contrários aos cristãos primitivos. O que eles esquecem, meus amados, é que os cristãos primitivos, eles viviam escondidos, porque eles eram perseguidos, então eles viviam escondidos. Não havia como se colocar na igreja tal, não é verdade? Não havia como colocar, ou sinagoga tal, sinagoga do cristão, do Cristo. Não existia, porque eles seriam presos. Eles seriam totalmente expurgados daquilo que eles estavam querendo fazer. Então eles eram perseguidos, eles ficavam restritos às suas casas. Então não tem como eles alegarem que nós estamos indo contra os cristãos primitivos. E eles alegam também, meus amados, que Constantino eu vou falar na hora certa. Eu estou me segurando para não atropelar aqui as coisas, porque é um assunto bastante dinâmico esse. Mas vamos entrar no primeiro assunto. Vamos entrar no nosso primeiro assunto de hoje, que alerta sobre a posição deles contrárias à organização e à instituição da igreja. Vamos entrar aqui em Constantino. Eles acreditam que quem tornou a igreja uma organização foi Constantino, mais ou menos ali 300 depois de Cristo, meus amados. Mas não foi isso. O próprio Jesus, no Sermão do Monte, ele já nos apresentou como deveria ser a nossa relação com as coisas e com as pessoas, com as leis. Ele já nos apresentou a nossa relação com essas coisas. Aí nós vemos em Atos 2 lá, o derramar do Espírito sobre a igreja. Eles estavam ali reunidos e houve o derramar. Então o nosso credo doutrinário, ele não começou depois de Constantino, ele não foi montado nem formado depois de Constantino. Ele já se baseou ali no credo dos apóstolos. Nós vemos também em Atos 15, quando Tiago... Amados, Atos 15, leiam ele, eu não vou falar sobre ele. Atos 15 também, ali é a formação, é o pensamento sobre a igreja, sobre tudo. Então, isso tudo já foi formado e formalizado bem antes, e eles alegam ter sido Constantino que tornou isso uma organização. E não foi, a organização já vem ali através de Atos, um livro maravilhoso para nós lermos e termos entendimento sobre isso. Ou seja, eles acreditam que Constantino, ou seja, o clero do código doutrinário, veio a partir dali. Paz do Senhor, Alessandra, Evandro, Deus abençoe, viu? Bem-vindo, já iniciamos. Amém, meu irmão, desculpa pelo atraso. Imagina. Obrigado, Deus abençoe. Então eles acreditam que foi Constantino que regulamentou isso tudo. Eles não acreditam em regras, meus amados. Eles não acreditam em sermões. Eles não acreditam em uma organização institucional. Eles não acreditam também que a igreja precisa de uma estrutura formal, ou seja, as paredes, né? Que
que nós temos que frequentar, que nós estamos ali. Eles acreditam que em uma lanchonete você vai poder pregar o evangelho, que em uma cafeteria você pode, e que isso serve para um local de encontro. Serve para um local de encontro. Serve, posso garantir que serve. Mas haveria ali condições de você pregar tranquilamente o evangelho? Aquele local foi preparado para isso? Aquele local está trazendo as informações? Ou daqui a pouquinho entra uma pessoa para tomar um café e... Uma coisa é você ir pregar o evangelho na rua, você entrar numa cafeteria, aí sim uma instituição está indo fazer isso, então você vai lá buscar almas. Agora você tratar, ensinar, doutrinar dentro de uma lanchonete ou de uma cafeteria, nós não teríamos ali condições de fazer isso pelo entrar e sair das pessoas, por barulhos ali na porta. Uma igreja já é uma coisa mais reservada, uma coisa separada, não é verdade? Porém, meus amados, Atos 1, o versículo de Atos 1, de 6 a 14, deixa claro que era a carência e a perseguição que os obrigava a evitar estas exposições, não é verdade? O que os obrigavam a se reunir em casa. Romanos 16, de 3 a 5 também. Paulo fala ali, saudai a Priscila e Áquila, todos os cooperadores. Então, eles tinham ali uma igreja. Eles tinham ali uma igreja. Então, mas era uma igreja formada dessa maneira, nas casas. Nas casas, porque eles estavam sendo perseguidos. Não havia em toda a Bíblia, meus amados, não há em toda a Bíblia, meus amados, algo que deponha contra o uso de templos, algo que deponha contra o uso de uma casa de oração. Nós precisamos ter como base o propósito deste templo, que no nosso caso é adorar a Deus. Então o propósito desse templo é isso, é adorar a Deus. Podemos fazer isso numa lanchonete? Podemos adorar a Deus numa lanchonete, podemos ir buscar almas numa lanchonete, mas nós não podemos preparar pessoas, nós não podemos ensinar sobre a santificação, não podemos viver as doutrinas ensinadas e levar essas doutrinas ali minuciosamente, estudá-las, pensar sobre elas, falar sobre elas. Não é verdade? Já o segundo tópico das Assembleias de Deus, que nos traz sobre esse assunto, ele entende que esse movimento dos desigrejados, ele é totalmente contra a institucionalização da igreja, bem como toda e qualquer maneira organizacional. Isso significa que os sem igreja, meus amados, eles são avessos à hierarquia, eles não aceitam pastores, presbíteros, diáconos, cooperadores. Eles não aceitam, porque eles não querem passar por uma hierarquia, eles não querem estar sob o comando de alguém, sobre a administração de alguém, sobre o direcionamento de alguém. Mas, amados, como é que entender, então, o texto que está em Efésios 4, de 11 a 14? Efésios 4, de 11 a 14, escrito bem antes de Constantino. Bem antes de Constantino. A palavra diz que... E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, ou seja, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos nós cheguemos aonde? A uma unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, segundo o entendimento deles, a partir de hoje eu posso ir para uma cafeteria e começar a ficar lá reunido e ensinar tudo isso dentro de uma cafeteria, passando pessoas, tirando atenção. Não é dessa forma que funciona. Bom, da verdade meus amados, que esses desigrejados, eles não aceitam estar debaixo de uma liderança, debaixo de uma coordenação. Eles não aceitam isso. Mas ocorre que quando eles vão lá para ensinar,
Quem é que vai falar? Vamos pensar comigo aqui. Se eles não aceitam estar sobre um comando, então vamos supor, nós somos, todos aqui que estamos nessa live nossa aqui hoje, nessa reunião, somos desigrejados. Então quem é que vai falar? Eu vou falar ao mesmo tempo que vocês? Cada um vai falar na hora que quer, do jeito que quer, não vai existir uma organização, não vai existir um controle, um não vai ter mais condições de falar do que o outro. Por isso que eu falei para os irmãos, Atos 2. De Atos 2, ali o Espírito de Deus já desceu e a partir daquele momento ali a igreja foi instituída. Então, está instituída a igreja. Não há como você se reunir entre 8, 10, 12 pessoas e não existir uma organização de quem fala, de quem não fala. Normalmente dentro de uma tese surge uma antítese e aí vem uma síntese daquilo tudo. E como é que fica isso? Vocês já tentaram em uma reunião familiar em casa, todo mundo querendo falar o mesmo jeito, ao mesmo tempo? O que não acontece? Não é verdade? Então, meus amados, eles não aceitam que se exerça autoridade, ou seja, que alguém tenha o poder sobre eles. Imagine, irmãos, uma igreja totalmente bagunçada, como eu acabei de falar com os irmãos. Imagine eles tentando falar um em cima do outro. Em algum momento, alguém vai ter que estabelecer um limite. Alguém vai ter que parar e falar, pô, peraí, quem vai falar é fulano, é Joaquim. Alguém vai ter que estabelecer esse limite. E quem será? Quem será se não há quem responda por eles? Não existe uma hierarquia? Será? Ou eles estão buscando a hierarquia para eles? E eles não querem ter os compromissos que uma igreja organização tem. Uma igreja organização, ela tem gastos, ela tem custo. Ela tem que ter criteriosamente hierarquia. Poderia não ser assim? Poderia, mas hoje em dia é assim. Temos que ter gasto com energia, com água, com luz, com organização, com documentação, encargos sociais, impostos. Tudo isso é recolhido. Então, há necessidade de uma organização, sim, para que nós tenhamos essa base estrutural para podermos usufruir dela. O segundo assunto, meus amados, nós vemos que a igreja, como organismo, ela é viva e ela é espiritual, ou seja, ela é o corpo de Cristo sendo formado por todas as pessoas convertidas a Cristo, independente de povos, tribos, línguas. Não há acepção de pessoas, conforme o texto de Atos 34, versículo 35. E neste sentido, a igreja, meus amados, existe independente de estruturas. Vou repetir para os irmãos, conforme eu falei, para que os irmãos entendam. Então, o corpo de Cristo, formado por todas as pessoas convertidas a Cristo, independente de povos, tribos, línguas, não há acepção de pessoas. Neste sentido, igreja organismo, ela existe independente de estruturas. Eu sou uma igreja e você é uma igreja. Então, o nosso organismo, nós somos uma igreja, sim, independente de qualquer estrutura, nós somos uma igreja. Nós somos uma igreja. Eu gostaria de falar com vocês sobre o nosso organismo. Nós não fomos criados por homens. Porque se nós tivéssemos sido criados por homens, nós seríamos uma organização. Mas nós fomos criados por Deus, então nós somos um organismo. E um organismo é como o corpo de Cristo, meus amados. Ele funciona ligado um no outro. Nós, igreja, organização, nós somos ligados. Eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo aqui para vocês, mas vocês vão entender. Se eu cortar a minha mão fora, o meu corpo continua atuando, mas a minha mão morreu. A minha mão não existe mais, então nós somos um organismo. E no organismo, uma pecinha, a tátil, o olfato, o paladar, depende de outras partes do meu organismo para que ele funcione. É desta maneira que é o organismo, que é a igreja organismo. Então, nós estamos completos, nós não precisamos de nada para sermos
a igreja de Cristo. Organismo. Que fique bem claro para vocês, eu bati bem nessa tecla aqui. Então, nós não dependemos de estruturas para sermos o organismo, o corpo de Cristo. Portanto, meus amados, no sentido espiritual, a igreja de Cristo, ela existe fora de qualquer estrutura arquitetônica. Isso é simples, básico, e a grande maioria dos teólogos entendem dessa maneira, e a própria revista da Assembleia de Deus, ela entende dessa maneira. Contudo, meus amados, essas estruturas, elas não constituem pecado ou qualquer desvio do Evangelho. As estruturas não constituem pecado nem qualquer desvio do Evangelho, como querem nos fazer acreditar sutilmente esses desigrejados, essas pessoas que não congregam em lugar nenhum, sendo que esta repulsa deles vem mais devido àquilo que eu já falei para os irmãos, devido a essa insubmissão que eles têm da igreja organização, do que mesmo pelo zelo pelo Evangelho. Não é pelo zelo, não, é pela insubmissão mesmo. O segundo assunto, no seu segundo tópico, ele mostra que eles alegam que são uma igreja puramente orgânica, meus amados. Porém, como nós vimos no primeiro assunto, no seu segundo tópico, não há como existir um organismo sem organização. Vocês imaginem se eu fosse pregar o Evangelho e só eu quero falar, as outras pessoas não podem. Então, deixou de ser somente um organismo, tá ok? E passou a ser uma imposição, porque só eu falo. Na nossa igreja, não, nós ouvimos as pessoas, nós falamos com as pessoas, elas nos conversam, nós conversamos, é decidido o que vai ser posto, o que vai ser passado como ensino. Isso não vem de qualquer forma, tanto que nós estamos aqui obedecendo os critérios das Assembleias de Deus, então a gente obedece alguns critérios. Não há, meus amados, como existir um organismo sem organização, segundo tudo que eu expus para vocês. Não teria controle. Precisa existir pelo menos um mínimo de institucionalização das coisas, ao custo de que, se não houver, perde-se totalmente o controle das reuniões. Perde-se totalmente o controle das reuniões. Eu já fui em cultos familiares, e nesses cultos familiares, a pessoa que está lá, é ele que fala. No momento de eu falar, ele que falou que eu poderia falar. Uma irmã pede para ele para poder falar. Então existe uma organização por trás dessa conversa, desse trato que eles têm. Existe, tem que existir. Se não existir, não pode se dizer que é uma igreja, vai virar uma bagunça. Vai virar, infelizmente, eu sou obrigado a dizer, vira uma bagunça. Então existe. Na pior das opções, na pior das questões, aí vai ter que ter uma organização mínima que seja. Veja que a própria igreja primitiva, ela tinha a sua organização, como nós já lemos, uns para apóstolos, outros para presbíteros, diáconos, pastores, mestres, e é dessa maneira. O governo ele foi formado em Efésios 4:11, Atos 6, de 1 a 6, Atos 14 também, no versículo 23, nos orienta com relação a tudo isso, com relação a todas essas coisas. Assim como 1 Coríntios 12, um texto importantíssimo que eu aconselho os irmãos a lerem. 1 Coríntios 12, ele nos apresenta tudo isso. E eu digo aos irmãos, leiam também depois 1 Coríntios 14, porque é ele que ordena como deve se agir dentro da igreja. Então, são proposições que eu faço para os irmãos. Leiam para vocês entenderem melhor toda a organização que tem que ter, como deve ser, como tem que ser orientadas as coisas. Atos 14, Atos 12 e Atos 14. Tá bom? No sentido do que nós estamos falando aqui agora. Agora, não deixem, meus amados,
de pensar e entender que fora das quatro paredes nós vamos andar meio que desordenados. Não há como. E atentem-se ao que eu falei para os irmãos. 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14. Façam essa leitura. Tá ok? Façam essa leitura. E vocês vão ver que há a necessidade de hierarquia, há a necessidade de conceitos doutrinários. Para quê? Para o fiel entendimento da palavra de Deus. Ninguém pode viver isoladamente e da maneira que quer, como nós lemos no início. Ninguém pode viver isoladamente e da maneira que quer, como foi lido. Hebreus 10, 25 está dizendo assim: não deixemos de congregarmos ou de estarmos juntos, como é costume de alguns. Antes, façamos e admoestações, e tanto quanto mais vedes que o dia se aproxima. Então, quanto mais nós vemos a aproximação do dia do Senhor, nós temos que clamar e chamar as pessoas para essas reuniões, para que elas possam aprender e ver o clamor a Deus, o nosso culto a Deus. Eles precisam vivenciar, ver isso. Vemos isto, meus amados, lá em Atos 15, como eu já comentei com os irmãos, foram tomadas muitas medidas para regular, para disciplinar, porque a igreja passava por problemas de natureza doutrinária em Atos 15. Então, ali havia a necessidade de que se houvesse correção na igreja. Portanto, meus irmãos, a igreja organismo, ela te leva obrigatoriamente a uma igreja organização. Obrigatoriamente ela vai te levar a uma igreja organização, ao custo de se correr o risco da prática de erros e heresias. E nós devemos estar muito alertas a isso mesmo. O terceiro assunto, ele traz para nós o entendimento de igreja como família, uma família de Deus, e que essa igreja tem Cristo como cabeça. E como acontece, meus amados, em toda a família, a igreja também precisa de comando, de direção, de regras, ou não. A família tem o pai, a família tem a mãe, tem os filhos, a gente tem que colocar regras. Nós precisamos de ter a direção, nós precisamos aprender, nós precisamos ser educados, ser preparados para a vida. Afinal, a vida não é brincadeira, não. A vida é difícil, turbulenta, tribulosa, nós precisamos estar preparados. E estes, ou seja, o pai, a mãe, o irmão mais velho, é assim que funciona. Eles devem ser obedecidos e estas regras impostas, elas devem ser cumpridas. E é nesse contexto, como na igreja primitiva, que se deve ocorrer a integração do crente na igreja local. Nesse mesmo contexto, o crente, ou seja, nós, igreja organismo, nós precisamos, nesse mesmo contexto, entendendo que há necessidade de uma coordenação, de um direcionamento, nós precisamos ir buscar o quê? A igreja local, e buscar isto na igreja local, onde ela está constituída de um pastor, de um presbítero, de um diácono, de um coordenador, de um auxiliar. Então, ali tem pessoas que estão sendo preparadas para isso, como diz a própria palavra de Deus, e não veio de Constantino. Constantino, ele formou aquilo daquela maneira, ele permitiu, a partir dali sim, começou-se, mas isso já existia desde o começo, conforme nós já líamos, conforme nós já lemos, né? Conforme nós já passamos para os irmãos aqui. Nós precisamos, meus amados, nos sentir fazendo parte do corpo de Cristo. E isto é o que uma igreja organização nos permite. Isto é o que uma igreja organização ela nos permite. Além de outras tantas coisas, como o ensino que nos é passado, a comunhão, relacionamentos. Nós devemos sempre prevalecer na igreja, deve-se sempre prevalecer na igreja o sentimento de irmandade, de respeito, aquele
de reconhecimento mútuo, reconhecer o outro como igreja de Cristo. E não buscar a perfeição nele, que nem muitos querem. Como é que ele pode dizer que é igreja se ele não é perfeito? Olha para você, você tem que ver que você também não é perfeito. Nenhum de nós que estamos com os pés sobre esta terra somos perfeitos. Então é isso que deve permear o ambiente da igreja. Efésios 2, 15, versículo 16, diz assim que aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem. Então nós precisamos nos transformar, nós precisamos fazer a paz, nós precisamos nos reconciliar em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, por intermédio de seu Filho, Jesus Cristo, e destruindo, assim, a inimizade que possa existir, ou nós achamos que possa existir. Nós temos que tirar de dentro de nós todo o ranço, todo o mal, né? Todo esse ranço, todo esse mal. O segundo tópico deste terceiro assunto, ele apresenta a igreja como família de Deus, como família de Deus, lá em Efésios 2, no versículo 19. Apresentou também o fim para que a igreja foi criada. Lá em Efésios 3:10, ele fala para nós que pela igreja a sabedoria de Deus se torne conhecida, agora de todos os principados e potestades nos lugares celestiais. Então é para isso, meus amados. É para isso e por isso, portanto, meus amados, a igreja ela foi criada por Deus e foi criada para proclamar a sua abundante graça, proclamando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, como diz Pedro, 1 Pedro 2, no versículo 9. A razão da igreja existir, ela vai além de adorar, além do companheirismo e da integração. Devemos, meus irmãos, levar o conhecimento e pregar a salvação aos homens, o ide, pregai o evangelho. Portanto, nós aprendemos as verdades de Deus em um templo para a nossa missão ser cumprida. Então, nós aprendemos dentro de um templo a salvação para que nós possamos fora dele, fora desse templo, cumprir esta missão. Ou seja, a nossa missão ela só se completa fora do templo, mas ela é aprendida dentro do templo. Nós devemos extrapolar as 4 paredes do templo e levar o conhecimento da salvação a todos os povos e línguas. Portanto, meus amados, a igreja de Deus, ela é o testemunho da salvação de Cristo. É o testemunho da salvação de Cristo que nós devemos levar e apresentar a todos. Amém? Que Deus abençoe os irmãos